Hoje nós teremos uma conversa muito especial com a nossa convidada. Esse tema super importante que impacta toda a nossa sociedade, né? Que é uma questão de toda a sociedade brasileira, que é a violência contra a mulher. Boa noite, Helena. Muito bem-vinda. A gente vai aguardando mais um pouquinho. Mais uns minutinhos só para que as pessoas cheguem, né? Para que a gente possa começar a nossa live de hoje, essa live especial, nessa sexta-feira, neste mês de agosto, mês em que celebramos os 15 anos da Lei Maria da Penha, essa lei que representa muito para todas nós mulheres, um grande avanço, um espaço de escuta ativa em relação a esse tema que é realmente muito preocupante, alarmante, é uma questão que tem a ver com todos os cidadãos, todas as cidadãs brasileiras. A violência contra a mulher é um problema de todos nós, afeta a todos nós enquanto sociedade, enquanto país. E lamentavelmente o Brasil hoje ocupa um espaço no topo do ranking dos países que mais tem índices de violência contra a mulher, mais índices de feminicídio. É um cenário lamentável, né, num país com tantas virtudes, com tantos talentos, com tantos dons. A gente, infelizmente, tem que ocupar um posto num ranking tão triste, que é o ranking de violência contra a mulher. Mas em muito nós avançamos, felizmente. A rede de enfrentamento da violência contra a mulher, ela vem crescendo, graças a Deus, cada vez mais adesões, mais campanhas, mais programas, mais conscientização. E isso a gente deve muito à criação da Lei Maria da Penha, a esse espaço para a nossa voz, para que a gente possa colocar, né, esse problema que aflige todas nós com o viés da lei. Só que é preciso fazer muito mais. Avançamos bastante, mas os desafios são enormes e a gente precisa cada vez mais se unir para abrir cada vez mais espaço para que as mulheres sejam ouvidas, para que as mulheres sejam protegidas, para que os direitos da mulher sejam percebidos, acolhidos e colocados em prática. Isso é um movimento muito importante e este é o tema que nós vamos debater hoje na nossa live, que conta com a presença da delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, Bianca Prado. Vou aguardar mais um pouquinho só para que a nossa outra convidada chegue, né, a Patrícia Harbi, que é integrante, advogada também, é militante na causa e é integrante do Comitê Solidário do Instituto Mulheres em Tribo. Eu vou então começar a nossa conversa, né? E enquanto as pessoas vão chegando, a gente vai aquecendo aqui as turbinas no nosso bate-papo, porque tem muita coisa boa hoje, tem muitas reflexões que nós vamos hoje colocar aqui nessa nossa conversa. Deixa eu só ler aqui um comentário. Justiça para elas, precisamos que as políticas públicas saiam das falácias de governos e sejam colocadas em práticas. É isso aí. É isso aí. E essa é uma luta de todos nós, né? Para que a gente possa cada vez mais ter voz, para que a escutativa realmente seja feita, para que os nossos direitos sejam realmente colocados em práticas, por mais políticas públicas, né, na prática, do que só promessas. É isso aí. É isso aí e esse é um tema que a gente vai tratar aqui também, vai abordar também na nossa conversa com a delegada Bianca Prado. Então eu vou convidar, né, de novo, eu sempre fico tão empolgada aqui com as nossas conversas, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Gonzalez,
Eu sou fundadora e presidente do Instituto Mulheres em Tribo, um instituto da autoestima feminina. O nosso trabalho é trazer jornadas de profundo autoconhecimento para mulheres, especialmente as vítimas de violência psicológica, as mulheres em situação de vulnerabilidade emocional, ajudando nessa jornada do autoconhecimento, ajudando nessa reconexão com a sua identidade, com a sua essência feminina e trilhando junto com elas no processo de cocriação uma nova história para as suas vidas. Nosso trabalho é acolher de forma terapêutica, de forma social, de forma amorosa, sempre tendo como propósito, como linha de atuação, o fato de que todas nós somos um único corpo de dor. A sua dor é a minha dor e vice-versa. Todas nós temos um pouquinho da história de cada uma dentro das nossas próprias histórias. Então, essa é a nossa linha de trabalho e a gente está aqui, nós estamos aqui abertas para parcerias, para trabalhos voluntários. Nosso grupo tem crescido cada vez mais, graças a Deus, e nós temos muito orgulho em fazer parte dessa rede tão linda, tão forte, tão crescente, que é a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, muito boa noite. Agora, oficialmente, eu vou convidar, vou abaixar um pouquinho aqui, coloquei uma música bem relax, de meditação, para a gente relaxar bastante, entrar numa boa sintonia, uma boa vibração aqui, para que a nossa conversa flua de forma muito positiva, muito gregária e trazendo aí essa união feminina como principal pilar, né, desse nosso trabalho. Então eu vou convidar agora a Patrícia Harbi, que é advogada e militante na causa da defesa dos direitos da mulher, integrante do Comitê Solidário do Instituto Mulheres em Tribo, para compor aqui a nossa conversa. Muito bem-vinda à nossa live. Eu vou convidar agora vou chamar agora a nossa convidada, Bianca, e aí cada uma de vocês fala um pouquinho, tá? Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Nós acompanhamos o seu trabalho, né, pelo Instagram, e ter você aqui é uma grande honra para conversar sobre esse tema tão importante. Você que é tão engajada, né, acho linda a sua descrição lá na bio do seu Instagram, feminista, antirracista, mulher, né, são tantos papéis, são tantas frentes, né, e que a gente tem que ficar equilibrando ali os pratinhos todos os dias. E, além de tudo, é delegado, tem essa função social tão importante, né, dentro do trabalho de cidadania, do exercício da cidadania, da defesa dos nossos direitos, né, dos direitos da mulher, sobretudo, e do equilíbrio aí dessa sociedade que anda tão confusa, né, Bianca? Então, muito bem. Muito. Vou pedir para você se apresentar, né, oficialmente. Ninguém melhor do que você para contar um pouco da sua história. E já trazendo também para a Patrícia, na sequência a Patrícia se apresenta e vou pedir para cada uma de vocês trazer essa reflexão, né, sobre o quanto que nós já avançamos nesses 15 anos da Lei Maria da Penha e quais são os grandes desafios que a gente tem pela frente agora. Muito boa noite oficialmente, a palavra está com você. Tá ótimo. Primeiro, boa noite a todas, a todas, a todes. E é um prazer estar aqui, é um prazer poder estar falando de um tema que eu tenho como bandeira de vida. Eu fui titular de Delegacia de Mulheres por 7 anos, já tem 1 ano e meio que eu não sou mais titular de DEAN, mas eu continuo trabalhando em plantão policial, algum caso ou outro que aporta na minha delegacia, mesmo sendo diária, a gente acaba trabalhando com violência doméstica também. Então, é uma vivência que eu vi pelo lado profissional e pelo lado pessoal de muitas amigas minhas que passaram,
e eu vejo a importância da gente falar, da gente difundir, da gente mostrar os serviços para criar coragem. Porque eu acho que as mulheres elas precisam definitivamente entender que elas não estão sozinhas, que existe toda uma rede estendendo a mão para ela, para tirar ela dessa situação, para levantar, para fazer elas voltar com a sua autoestima e ter o seu empoderamento. Mas eu já estou viajando, falando e não me apresentei, né? Então, meu nome é Bianca Prado, sou delegada de polícia há quase 9 anos. Antes de ser delegada de polícia, eu fui advogada criminalista. Então, eu fui advogada por 10 anos no Rio de Janeiro. A maior parte desses 10 anos realmente como criminalista, alguns casos de violência doméstica, e eu falo que a minha chavinha virou para esse problema no meu primeiro tribunal do júri enquanto advogada. O meu primeiro tribunal do júri enquanto advogada foi uma mulher vítima reiterada de violência doméstica que estava sendo julgada pelo assassinato do marido. Então, a gente vê assim que ela tinha um histórico de muitos anos, muitos boletins de ocorrência, e um dia ela estava em casa, preparando a comida, com a faca na mão na cozinha, e ele já chega bêbado e agredindo ela, sem mais nem menos. Ele já chegou batendo. Nisso, o ato reflexo dela foi virar, só que ela virou com a faca. No que ela virou, pegou aqui assim nele. Pegou uma artéria calibrosa e ele veio a óbito. Ela já se entrega automaticamente, ela morava numa comunidade, ela se entrega, sai correndo, se entrega para a polícia militar, matei meu marido, me ajudem, e sai dali presa. Presa em flagrante. E essa mulher fica 6 meses presa até ir a plenário. No plenário a gente consegue a absolvição dela, mas ali eu vejo o seguinte, o quanto o Estado falhou com essa mulher, ao longo dos anos, ao longo todo aquele histórico de violência doméstica, e como é que foi a finalização desse caso da pior forma possível. Porque a gente viu uma vítima se tornando autora numa legítima defesa que no primeiro momento não foi reconhecida pela polícia, não foi reconhecida na primeira fase, teve que ser reconhecida só em plenário. Ali eu estava bem no meu início de advocacia, eu tinha uns 24 anos. E eu lembro que eu virei e falei assim, não, tem algo errado nessa história. É preciso que a gente faça alguma coisa. E anos depois, quando eu entrei na polícia com 32 anos, a minha primeira lotação foi delegacia de mulheres. E então, foi a hora de eu tentar fazer diferente. Levei alguns aninhos para aprender o que era delegacia de mulheres e para entender que delegacia de mulheres não adianta a gente trabalhar só com a lei. Para entender que não adianta a gente pensar só na parte de investigação, só na parte penal e processual. É preciso que a gente pense no social. Sim. É preciso que a gente use as DEANs como forma de empoderamento, forma de levantar essa mulher. Então, acho que essa é mais ou menos a minha trajetória. Linda, linda a sua trajetória. Agradeço, muito obrigada. Vou pedir para a Patrícia agora comentar um pouco e a gente começa aqui a nossa conversa, tá? Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Patrícia, como todo mundo já sabe, né? Eu já atuo na área do direito, ingressei na área do direito na área bancária e com o passar dos anos eu fui mudando, fui me especializando em outras áreas e atuo muito nas varas de família. Então, a minha vivência na questão, né, que eu noto, eu percebo assim, muita carência nas varas de família, onde eu trabalho, onde eu atuo, é essa questão da violência doméstica no âmbito assim da questão de outros tipos de violência, que antigamente as pessoas achavam que violência contra a mulher era soco no olho, era pancadaria, era o hematoma, né? E hoje em dia não. Hoje em dia, um dos nossos desafios, né, um grande desafio que a gente tem de poder enquadrar os outros tipos de violência, né, educar de forma para a população o que é violência doméstica, né, o porquê disso, da pessoa conhecer, a importância da pessoa conhecer o que é essa violência,
e não é só a violência e eu tenho notado muito, assim, nas varas onde eu atuo, né, essa grande dificuldade que tem o profissional de todas as áreas em perceber. Então, eu estou há mais de 15 anos na área do direito, atuo assim, tem 6 anos que eu já venho me especializando, né, na área de família, e é de grande importância esse nosso bate-papo para o pessoal poder estar ciente de tudo isso aí. Obrigada, Patrícia. O que você, na sua avaliação, quais são os grandes desafios hoje que nós temos, né, em relação 15 anos de Lei da Maria da Penha e agora, né, nesse novo cenário pandêmico, né, novos índices aí de feminicídio, a escalada da violência contra a mulher e a violência contra a criança também, né, cresceu muito, uma nova variante aí do vírus, as pessoas voltando para casa, né, saímos e estamos voltando, ainda não sabemos muito bem onde é que nós estamos, né, e junto com o agressor dentro de casa, e as pessoas perdendo renda, né, e muitas famílias aí numa situação de disfuncional, né, e a gente sabe que o desequilíbrio emocional, ele leva à violência também, né. Como é que você enxerga aí, você na ponta da defesa, né, dos direitos aí da mulher, como é que você enxerga isso hoje? Então, Patrícia, esse grande desafio, como eu falei, muita gente não acha que violência é aquela forma, né, de hematoma. Bateu, isso é uma violência, né? E o nosso grande desafio é de forma cultural. O que acontece? Você tem que modificar. Isso a gente não vai conseguir de forma imediata. Isso aí a gente tem que inserir na sociedade como está ocorrendo. É como aconteceu com os nossos ancestrais, né? Isso tudo vem acontecendo por conta de pessoas lá atrás, né, que trabalharam para que isso... E a gente está caminhando. Nós, mulheres, não só as mulheres, não só o gênero, mas os seres humanos que sabem, né, que sabem que isso é importante para a humanidade, eles sabem que isso vem acontecendo, vem evoluindo de lá de trás. Não é um desafio que a gente vai conseguir alcançar. Né? É uma questão estrutural, né? Perfeito. Então, assim, vocês trouxeram pontos muito importantes, né? A questão do aculturamento, né? A gente precisa romper aí as barreiras culturais, o machismo estrutural, né? E a própria mulher também se reconhecer nesse papel de quem tem direito. Aí é uma questão da sociedade, mas é uma questão familiar também. Você não sabe qual é a história dessa mulher, né? Tem uma questão aí que a doutora Bianca trouxe, né? Que eu queria discutir um pouco mais isso. O papel das DEANs, né? O que a gente tem visto aí em termos de debates é essa necessidade de capacitação cada vez maior das delegacias, né, voltadas ao direito da mulher, a atendimento a questões de violência doméstica, muitas ainda com homens, né, trabalhando, uma luta aí grande também para que essas delegacias tenham cada vez mais mulheres, né, e trazer essa consciência também para o profissional que está na linha de frente, né, do sexo masculino, que está na linha de frente, precisa ampliar esse entendimento. A gente tem toda uma discussão também em relação aos centros de acolhimento, né, a parceria com empresas que possam empregar essas mulheres, ajudar essas mulheres a gerar renda, porque a gente sabe que muitas não conseguem se desvincular do agressor, porque não tem como sobreviver. Então tem N questões aí envolvidas que a gente precisa, né, caminhar aí de forma mais acelerada. A doutora Bianca trouxe uma situação muito interessante, porque eu faço trabalho dentro de unidades prisionais e eu conheci uma mulher numa situação muito similar a esse caso que você trouxe, né? Uma mulher que sofria violência por parte do seu companheiro durante muitos anos,
Até que um dia ela estava exatamente nessa situação, cozinhando, ele chegou totalmente alcoolizado e partiu para cima num desejo mesmo de matar. E ela se defendeu com uma faca e virou autora. E, na verdade, a vítima, e aí? Né? E essa mulher, ela vivia muito acuada lá dentro do presídio, né? Eu conversava muito com a diretora da unidade e era uma pessoa assim, cada vez mais ensimismada, né? Perplexa com tudo aquilo e sem muita chance de mudar a vida dela diante desse cenário, né? E o que fazer numa situação como essa? Vou passar agora de novo a palavra para vocês. Doutora Bianca. Eu acho interessante a gente pensar, né, que o quanto que o Estado falha e, de repente, quando essa mulher ela troca de polo, o Estado aparece, né? É muito triste a gente perceber que o Estado ele apareceu como agressor para essa mulher e não como socorrista. Então, eu acho que é hora da gente realmente repensar muita coisa. Então, o que eu acho que a Delegacia de Mulheres ela tem esse papel, sim. Ela tem que, desde o início, mostrar para essa vítima que ela está ali. E aí eu concordo muito com o que foi dito. A gente não precisa esperar o olho roxo. A gente não precisa esperar a agressão física para entrar. Muito antes da tipificação da violência psicológica, que é recente, foi agora, mês passado, que a gente teve a violência psicológica entrando no Código Penal. É uma conquista importante para a gente mostrar que está ali. O legislador ele foi muito feliz nesse tipo penal, porque ele colocou várias condutas que se enquadram em violência psicológica e no final ele deixou o rol aberto. Ele abriu a porta e falou, não é só isso não. Qualquer conduta que se enquadre aqui vai ser tipificado como violência psicológica. E essa, para mim, é a principal violência. Para mim, ao contrário da violência física, ela é que deixa mais marca. É o soco na alma, né? É o soco na alma da mulher, né? O olho roxo, a mulher disfarça com maquiagem e depois ele some. Verdade. A violência psicológica, não. E é o que eu sempre falo, uma vítima de violência psicológica, uma mulher que está numa situação dessa de fragilidade, ela não tem um transtorno, ela tem um problema. Exato, perfeito. Diferentemente, por exemplo, hoje eu estou numa delegacia de distrito, onde eu investigo tráfico, roubo e outros crimes. A pessoa que me procura ali, ela tem um transtorno. Olha, eu tenho uma boca de fumaça do lado da minha casa, meu carro foi roubado, eu briguei com meu vizinho. É um transtorno. Amanhã, vida que segue. Uma mulher que, quando ela chega no ponto de procurar uma delegacia para relatar uma violência doméstica, é que ela já chegou no ápice dela. Sim. Ela já chegou naquele ponto ali que ela não sabe mais o que fazer para pedir socorro. Exato. E a única coisa que eu acho que a gente tem que conscientizar essa mulher é que ela não precisa chegar no ápice. Eu costumo dizer sempre que a partir do momento que você está vendo que a sua relação faltou respeito, já é hora de você procurar a delegacia para conversar. Porque muito embora você possa não perceber, mas já deve ter algum crime de violência doméstica ali naquela história. Sim, é um sinal importantíssimo, né? É um sinal de alerta já. E aí, a gente tem que pensar, e como é que essa delegacia de mulher tem que receber essa mulher? Como é que essa delegacia vai receber? Essa delegacia tem que ter uma equipe multidisciplinar. Não adianta eu encher de policial formado em direito a delegacia e falar que ela vai funcionar maravilhosamente bem. Não vai. Eu posso ter 10 bacharéis em direito ali dentro. Se eu não tiver um assistente social, um psicólogo, eu vou estar capenga. Claro, perfeito. Eu vou estar capenga. Então, isso foi uma coisa que... Pode falar. Desculpa. Não, fala. É um bate-papo, gente. Você está falando da violência psicológica, ela está inserida, né, em todas as demais. É a partir dela que as demais aparecem, né? A violência patrimonial, a sexual, todas elas, a física, todas elas aparecem a partir da violência psicológica. Exatamente. Né? Os outros tipos de violência já são marcas, né? Sim. Que da violência psicológica. Começa sempre no relacionamento abusivo, numa questão dessa, né? Ali você começa. E é muito complicado. Fala. Isso. Não, e a questão que você estava falando, né, do processo legal, sobre a questão da mulher, o Estado ser o agressor, né, naquele momento,
e depois ele vir acolher a ela com a Lei Maria da Penha. Não eu acredito que não seja essa questão, né, onde está o erro. Começa tudo na questão pedagógica. Eu entendo assim, se o Estado começar a ensinar a importância, né, do respeito à mulher, do respeito ao ser humano, desde lá do início, né, desde vamos dizer assim, incluir na educação infantil, o que é ser respeitado, né? Eu acredito que que o Brasil, né, que a gente fala aqui do nosso país, vai mudar nesse sentido. A alteração legislativa é importante para penalizar, mas a Lei Maria da Penha, ela vem muito também nesse caráter preventivo, e eu sinto essa carência na lei, apesar de ser uma lei recente, só 15 anos, nessa questão educacional, né, para nossa questão, a gente conseguiu esse ano, né, remediar. Esse ano foi lançada a Semana de Violência Doméstica, assim, a Semana de Conscientização de Violência Doméstica nas escolas. Então, o Congresso aprovou, já começa, eu não sei se é esse ano ou ano que vem, mas de qualquer maneira, ó, a Cris está até botando aqui, agora temos lei para levar a Lei Maria da Penha nas escolas. Gente, por sinal, dica, sigam a Cris, o perfil dela é maravilhoso, ela é uma advogada especialista em Lei Maria da Penha. Uma mulher também que defende muito, levanta isso como bandeira, e a importância da gente ver que hoje, em época de pandemia, a gente teve alguns avanços. Enquanto a gente teve o número de vítimas talvez crescendo, o número de preocupação da gente saber que aquelas vítimas estavam presas com seus agressores dentro de casa, principalmente no início da pandemia, o Estado, a polícia correu para adiantar medidas que talvez não fossem ser lançadas daqui a 5, 10 anos. Sim. Então, hoje, a gente tem muito avanço, não só na Lei Maria da Penha, como nas medidas todas no entorno de proteção. Sim, hoje a gente pode pensar em delegacia virtual para você fazer requerimento de medida protetiva, para você fazer o próprio boletim de ocorrência especificando, para você relatar o descumprimento de medida protetiva. Hoje você tem aplicativos que você consegue ter a sua própria rede de proteção na palma da mão. Então tem muita coisa bacana acontecendo. Então eu acho que a nossa Lei Maria da Penha, apesar de só ter 15 anos, ela ainda está evoluindo muito. Ela ainda está assim. E é uma das legislações que a gente tem que bater palma, porque é uma das melhores do mundo. O Brasil ele pode ter alto índice de violência doméstica, mas quando a gente vê as vítimas usando da legislação, a gente vê esse índice caindo. Eu tenho um dado que foi divulgado agora, no início do mês, pela Polícia Civil aqui de Minas Gerais, me dizendo que 89,65% das mulheres que foram vítimas de feminicídio aqui em Minas não tinham medida protetiva. O que isso significa? Que a medida protetiva protege. Sim. Sim. Exatamente. Ela tem a sua eficácia, né? Então, que as mulheres denunciem cada vez mais, né? Acionem os seus direitos, né? Ainda tem essa questão, porque esses números, eles podem ser muito maiores, né? Porque muitas mulheres não denunciam por medo, por vergonha, né? A gente sabe que esses indicadores, eles não são totalmente reais, eles podem ser maiores, né? E nós temos assistido aí situações bem impactantes, né, no que diz respeito à violência contra a mulher, né? Tivemos aí uma juíza assassinada alguns meses atrás, tivemos casos aí gravíssimos de companheiros assassinando as suas mulheres de forma muito triste, muito dramática, mas ao mesmo tempo nós temos visto aí também mulheres acionando, né, a lei, os seus direitos, não se calando. Eu acho que é um processo, né, a gente vai caminhando, é tudo muito novo, né, como você mesmo trouxe, né, 15 anos é muito pouco tempo, mas a gente avançou bastante, né, e novas demandas também vão sendo trazidas, a sociedade está em constante mudança também. Essa conscientização das adolescentes, né, das mulheres que estão desabrochando aí
no sentido de reconhecer a sua identidade feminina, de começarem processos de relacionamentos amorosos, né, e se conectando aí dentro das relações, se enxergando no seu papel, né, de cidadã, de mulher que pode ter voz, que pode se posicionar. Isso precisa, esse trabalho de base, ele precisa ser feito cada vez mais, né? Até para mostrar que muitas vezes o namorado ou a namorada, né, diz que a gente fala, a gente não está falando só aqui de uma relação heterossexual, né? É bom deixar isso bem claro, né? A gente precisa olhar a questão de uma forma mais ampla e mais sistêmica. Mas muitas vezes, né, ela recebe uma reclamação de que não é para usar aquela roupa, e ela acha que é bonitinho, que é porque gosta, porque é um carinho, né? Outro dia também, conversando com uma amiga psicóloga, ela falou, engraçado, a gente cresce ouvindo nas escolas, né, com as nossas amiguinhas, que fulano, você gosta de alguém, e alguém diz assim, mas ele não me trata bem. Ah, mas quando não trata bem, é porque gosta, ele não sabe demonstrar um sentimento. Mas como é que a gente cresce ouvindo uma coisa dessa e diz, eu trato mal quem eu não gosto, eu implico com quem eu não gosto? Como assim? Né? A gente está falando de respeito. Produz, né? Pois é. Condutas machistas, pensamentos machistas, e passamos isso para as novas gerações. Exatamente, porque parece que é uma coisa tão natural, né? E não é natural, né? É um momento também de se repensar, e vocês trouxeram essa questão da educação, né? Dessa visão multidisciplinar, que a Eliane colocou muito bem aqui, né? Tem que trabalhar por mais projetos de lei, tem que demandar mais do Estado, mas a gente tem que demandar também das famílias, né? Esse olhar, assim, que é a base, começa em casa. Porque não adianta nada a gente ter aí as leis, a gente tem um esforço enorme, e essa questão do olhar para dentro de casa, da forma como nós nos conectamos com essa questão, enxergamos essa questão, ela é essencial, né? É esse trabalho de base que a gente precisa fazer. E olhar e ajudar a mulher a se enxergar, né? Como um ser que tem vulnerabilidades, que tem medo, e está tudo bem ter medo, né? E está tudo bem falar, e está tudo bem dizer que é frágil, está tudo bem dizer que tem um problema e precisa de ajuda, porque tem muito isso também, né? A gente tem muito medo, né? A gente tem muitas crenças, né, disfuncionais que atrapalham esse avanço também, né? Aí queria que vocês comentassem um pouco essa questão da autoestima feminina, como é que todos esses avanços aí que a gente tem, né, felizmente visto, né, a doutora Bianca trouxe essa questão importante, o Brasil tem altos índices de feminicídio, mas a gente também tem uma legislação que é uma das melhores do mundo, né, e que vai evoluir cada vez mais, e a mulher enquanto essência feminina, identidade, né? Nós três aqui somos mulheres com muitos papéis. Eu assim, já vivi uma situação de violência psicológica, né? Numa outra relação que eu tive. Vim muito imbuída desse espírito em razão de ter vivido isso. E aplaudo de pé o fato da violência psicológica estar sendo vista como crime, porque tudo começa com a violência psicológica, né? É o soco na alma, é a desestabilização da mulher, e isso pode ter consequências muito graves, até o suicídio, né? Até a mulher achar que não há mais razão para ela viver. Então, as sequelas são muito grandes. Então, queria ouvir um pouquinho vocês sobre esse aspecto mais emocional, mais psicológico da questão. Quer começar ou quer? Eu acho que... Estou adorando, vocês estão super participativas. Uma complementando a outra, está lindo. Eu acho que o principal é a gente realmente entender a importância do feminismo. Eu acho que quando as mulheres elas pararem para ver o que é o feminismo, pararem com esse preconceito de achar que é questão de você se achar superior, que é você ir ser contra os homens, que é você querer estar assumindo o polo opressor, sair do papel do oprimido para o opressor. Eu acho que quando a gente conseguir entender isso, quando a gente passar para as nossas meninas que elas têm que aprender a valorizar, a perceber que elas têm os mesmos direitos,
que elas têm o direito de trilhar o seu caminho conforme elas querem, que elas têm voz, que elas são as donas do próprio nariz, a gente vai conseguir isso. E é muito importante, acho que como foi a Cris que falou lá na frente, a gente pensar que tem muita mulher machista, tem muita mulher que reproduz e vai reproduzindo isso sistematicamente, por isso que ainda hoje a gente está aqui. E quando a gente começa a pensar um pouco, estudar um pouco sobre história da evolução do mundo, a história das mulheres, a gente vai vendo que antes do capitalismo chegar, o patriarcado não existia. Então a gente tinha mulheres muito mais fortes que, de repente, o capitalismo criou esse monstro que é o patriarcado e as mulheres foram só sendo oprimidas. Então a gente precisa quebrar as correntes, a gente precisa ler, a gente precisa estudar. Eu não estou aqui falando que eu sou melhor do que nenhum homem, não, eu não sou. Mas eu sou igual. E eu não aceito que falem que eu sou menos. Perfeito. Hoje de manhã eu estava numa reunião com a chefia de polícia, vários delegados, eu estava conversando com uma colega minha, uma delegada também há mais de 10 anos, e ela virou, ela falou assim: Bianca, ainda hoje a nossa voz é menor na polícia. Eu falei, ainda hoje a nossa voz é menor na polícia. Ainda hoje a gente precisa trabalhar muito mais para ser ouvida, pelo menos num pé quase de igualdade. Quando um homem erra, ele comete um deslize. Quando nós erramos, nós somos chamados de burras, incompetentes. Então a gente tem que brigar, mostrar que esse tipo de pensamento está errado. Sim. Que eu tenho tanta capacidade como qualquer outro homem, como qualquer outra mulher. Então eu acho que vem daí o segredo, sabe? Eu acho que a gente só vai ter realmente a diminuição da violência doméstica quando a gente tiver o conhecimento da igualdade plena. Perfeito. O dia que a gente não precisar de Lei Maria da Penha é porque é o dia que realmente a Constituição Federal vai estar valendo, dizendo que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Enquanto a gente não tem essa igualdade, a gente vai ter que ter instrumento de Maria da Penha, a gente vai ter que ter instrumento de Disque 180, a gente vai ter que ter aplicativo MG Mulher, a gente vai ter que ter medida protetiva, a gente vai ter por quê? É só para eu pegar essa mulher que ela está aqui embaixo e tentar trazer ela aqui. Se a sociedade não me bota aqui junto com os homens, então o legislador tem que pegar essa mulher no colo e falar, ó, toma aqui a medida protetiva, sobe um degrauzinho, ó, toma aqui o crime, violência psicológica, sobe outro degrauzinho até chegar aqui. O dia que a gente conseguir chegar aqui, os nossos problemas sanaram. Perfeito. E isso vem de educação. Perfeito. A gente tem mais de 50% da população é mulher. E por que a gente tem mais da metade da população machista? Porque nós somos machistas e reproduzimos. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. Pontos essenciais para a nossa reflexão. Perfeito, disse tudo. Essa visão sistêmica, ela é essencial, né? Para a gente sair desse lugar, né, de querer direitos e deveres, mas nós também temos os nossos deveres, e no momento que a gente passa para essa linha de frente da luta, né, muitas vezes a gente vai fazer o papel do algoz também, né? A gente vai reproduzir o que o outro lado faz conosco, né? Então, é buscar esse equilíbrio, né, dessas relações de uma forma mais saudável também, né? E aí a gente tem as próprias mulheres fazendo papel contra, né? Exato. Quando a gente vê as radical fans defendendo que o homem é menos, que a mulher é superior, que é isso, aquilo, outro, a gente dá um tiro no nosso próprio pé. Exatamente. Verdade. Perfeita colocação. Perfeito, essencial. Muito obrigada. E você, Patrícia, Xará? O que você acha? A autoestima, ela começa se dando respeito. Né? A autoestima, ela começa se dando respeito. E o respeito, em primeiro lugar, vem de você mesmo. Não aceitar você ser inferior, como a Bianca falou, me sentir uma mulher. Uma mulher é um ser inferior. Não, não pode. Então, eu acho que a busca da igualdade, né, é nesse sentido, da questão do respeito. A autoestima, ela está muito ligada ao respeito. Então, não tem como fugir disso. Você se dando respeito, a mulher se dando respeito, né, como um ser humano, igual ao outro qualquer, né, ser humano, seja uma criança, um idoso, um homem, enfim, todos nós temos que buscar esse tipo de coisa.
Perfeito, é isso aí. Eu vou ler aqui alguns comentários, tá? Tem vários. É isso que eu estava vendo aqui. É, Deu a uma Maria Lu... parada aqui, o meu filho estava saindo com a namorada. Meu filho é um ser assim maravilhoso. Aí ele estava saindo e eu estou aqui, eles gesticulando e eu mexendo. Me desculpa aí a fala, mas eles já bateram a porta e saíram. Não, e na hora que a Bianca falando, eu tentando ouvir, eles já foram. Então, muitos pratinhos para empilhar, né? Então, vamos lá. A Maria Lúcia está dizendo que o pleno conhecimento só virá com a educação de fato para todas. Maria Lúcia, que é educadora também, né? Fala muito desse lugar, né? De analisar a importância da gente estar investindo cada vez mais na educação nesse sentido. Bravo, doutora Bianca, Lenilda, te dando os parabéns. Ah, esse é suspeito, essa é minha madrinha, minha tia madrinha. Olha, justiça para elas. Lembrei da música, Bia. Aí vem aqui, a justiça para elas também. Se a gente se amar, o mercado da estética, que é sensacional, é verdade. Precisamos ajudar de vez em quando o mercado da estética, né? Mas o mercado da estética já está se ligando, né, de que a autoestima feminina já está entrando num outro patamar, né, já está olhando aí a questão da diversidade de uma outra forma, começando a mexer aí nesse cenário de criar esses estereótipos. Isso já acabou, já sabemos que isso não existe mais, já viramos essa página, agora vamos viver a diversidade. Né? Então, eles que se adaptem a essa nossa força interior que está vindo aqui à tona, né? E contra esses modelos. Verdade. Tem a música que a Cris falou, a música da Enzo Benissa. Porque quando a gente se ama, a gente quebra o sistema. Tem um pedaço da música que fala isso. E é bem isso mesmo. É bem isso. E aí a gente... Acho que toda mulher deveria, pelo menos, folhear o mito da beleza, né? Para a gente entender o quanto nós fomos escravizadas por esse padrão pré-estabelecido. Exatamente. Aliás, olha, eu ia trazer isso mais para o final, mas já que ela tocou nesse ponto, né? A doutora Bianca, ela adora ler, ela tem uma página de literatura e ela já trouxe agora o mito da beleza, mas eu tenho certeza que ela vai dar outras dicas aqui para a gente, vai falar um pouco sobre o que ela está lendo agora. Vou terminar de ler esses comentários e vou trazer essa questão também, tá? Porque é um lado que eu quero explorar bastante. Também adoro, a gente está lançando agora uma roda de leitura dentro do Instituto, e vamos trocar essas figurinhas, porque quanto mais, né, conhecimento, melhor para a gente. É isso aí. Bom, aí justiça para elas. Ensinar as crianças que bonitas serem elas mesmas, é isso aí, fantástico. Eu sempre costumo comentar uma situação da minha filha. Eu tenho uma filha de 9 e um filho de 23. E ela, no ano passado, né, no auge da pandemia, eu estava no banheiro ali, me depilando, né? E aí ela ficou olhando assim, abaixou a cabeça, olhava para minha perna, olhava para outra, e falou: mãe, por que você não se aceita? E eu quase caí para trás, né? Eu falei: como assim? Eu me aceito? Ela falou: não, se você se aceitasse, você não estava aí tirando. Olha aqui para minha perna, tem vários pelinhos e eu não tiro. E eu fiquei assim, naquela situação, falei: o que eu respondo, né? Porque ela tá tão assim, seja feliz com o que você é, né? Até você explicar que é uma opção, a gente pode fazer ou pode não fazer, depende se a gente vai se sentir bem, não vai se sentir bem, né? E até onde isso é uma imposição da sociedade, ou é uma questão sua, porque se é uma questão sua, tá tudo bem, né? Agora, se você faz porque você quer ser acolhida, quer ser aceita, quer uma outra história. Então, como é que você explica isso para uma criança, né, que está ali formando a identidade dela, o ser feminino, né, e muito baseado no que a mãe é, no que as mulheres da família são, ela está construindo ali, né, essa identidade, essa imagem do que é o ser feminino, e criança é uma coisa que sempre ensina muito, né, porque essas sacadas fazem com que a gente faça uma reflexão sobre os nossos atos, né, porque às vezes a gente faz as coisas muito no automático e não entende.
Não diga que esse seja o caso, mas estou olhando a coisa de uma forma ampla, né? E sempre me vem muito essa questão, quando a gente fala dessa necessidade de trazer essas informações desde a base, né? Importância de levar a Lei Maria da Penha para as escolas, importância, muito importante trabalhar as crianças, as adolescentes, né? E cada vez mais. Bom, aí vem aqui também justiça para elas. A sociedade criou padrões e temos que ensinar que o bonito é elas serem elas, exatamente. E repetindo. Mais uma Valentina. Para o mundo ser melhor, respondeu, quebrar o patriarcado, futura geração maravilhosa. Lindo, é isso aí. E essas novas gerações nos ensinam muito. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás. Puxando aqui. Aqui, ó. Lenilda. O mais interessante é que aprendemos com os homens da nossa família a sermos mulheres fortes, independentes e colocá-los no seu devido lugar. Querem comentar? Gente, meu som ficou muito baixo. Eu acho que vem. Mas eu estou lendo. Parabéns a todas, principalmente a doutora Bianca. Nunca devemos nos calar. Vera Paula. Paula Vera. Eu acho que essa questão de falar é fundamental. Né? Perder a vergonha essa vergonha que a mulher tem, né? De não falar, de não botar a cara, né? Isso é muito, muito prejudicial a todas nós. Sim. Quer comentar, doutora Bianca? Ah, que linda! A camiseta sensacional, sensacional. Então, justamente sobre isso. O silêncio mata. O silêncio também mata, não se cale. A importância da gente entender que não é vergonha ser vítima. Uma coisa que eu gosto sempre de frisar. Não tem vergonha nenhuma você viver um relacionamento abusivo. Não tem vergonha nenhuma você ter apanhado, você ter sofrido. Vergonha é você agredir. Vergonha é você ser o agressor. Ser vítima não é vergonha. Então, as mulheres que estão numa situação de sofrimento, que estão nessa situação de violência, elas têm sim que botar a voz para fora, elas têm que falar, elas não precisam esconder, elas não precisam ter medo do olhar torto. Porque o que a gente consegue ver pelos números todos trazidos sobrevive quem fala, quem se cala morre. Perfeito. Isso daqui, essa camisa, inclusive, é uma das campanhas da Polícia Civil junto com a Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, que foi lançada ano passado, durante a pandemia, e nessa semana a Polícia Civil está fazendo a divulgação dela no interior do estado, que é justamente da importância da gente falar. É uma campanha que ela está ganhando shopping center, ônibus, além do bus door, outdoor pela cidade inteira, pelo estado inteiro, que é para mostrar que a gente está aqui para isso. Tem um estado que a gente está alterando, que a Polícia Civil está alterando, que é aquela questão, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente mudou esse ditado. A gente botou agora assim, em briga de marido e mulher, a Polícia Civil salva a mulher. Perfeito, perfeito, fantástico, fantástico. Belo trabalho. Então, vocês estão super de parabéns, é um exemplo importante, né, pra gente. Muito inspirador. Não, eu acho que eu fico muito feliz de fazer parte da instituição. E o Instagram da Bianca nossa, hoje eu olhei, eu falei, ela é bem ativa nessa situação aí, e é muito importante ela como Estado, como delegada, passar isso, né, o público, passar isso, essa segurança, esse acolhimento, né, que isso é uma forma do Estado, ela como um ser, de dar o acolhimento, né. É muito importante isso, Bianca, muito importante mesmo, e obrigada também por essa... Faz o que a gente acredita, a gente faz com amor. Faz com amor, com propósito, né, Bianca? E, assim, eu realmente acredito que a gente possa salvar as mulheres, eu acredito que a gente tem meios de fazer isso. Vou puxar a sardinha para a minha instituição, porque não tem jeito, eu estou vendo um comprometimento muito grande da instituição com essa questão desse olhar para a violência doméstica. Durante muito tempo a gente sabe que a questão da violência doméstica ela foi menor, ela foi diminuída dentro
do judiciário, dentro da polícia, ela era tida como problema familiar que não deveria ser caso de polícia. Então, as mulheres sofriam muito. Hoje a gente eu já ouvi, né, muito antes, não agora, né, com esse boom da Lei Maria da Penha e tal, mas eu já ouvi de profissionais dentro de delegacia, é isso daí. Vai para a vara de família. Seu problema está na vara de família. Oi? Eu já ouvi muito delegada, isso. Eu ouvi de colegas meus, a gente conversando, sei lá o quê, falando, para mim brincando, mas aquela brincadeira com fundo de verdade. Ah, mas para Bianca a gente não precisa mandar 12 nem submetralhadora, não. Entrega o rolo de macarrão na delegacia que resolve o problema. Isso te colega. É estrutural, né? O que a gente estava comentando, né? É estrutural, né? A mudança está muito aí, né? Nessa crença, hoje, né? Hoje eu vejo uma diferença que hoje a 02 da Polícia Civil é uma mulher que foi titular de delegacia de mulheres durante muito tempo. Então, ela é a subchefe e ela está com um projeto que é maravilhoso. Eu estou fazendo parte de uma comissão, somos 5 delegadas, de classificação das delegacias de mulheres do Estado, com a ideia de padronizar, com a ideia de colocar todas as delegacias de mulheres de Minas Gerais como porta de acolhimento efetivo. Que bacana. A mulher ela vai entrar e ela vai receber todo aquele sistema, todo aquele atendimento multidisciplinar que a gente falou lá atrás. Sim. Então, hoje, a Polícia Civil de Minas Gerais já está enxergando a importância da gente fortalecer as delegacias de mulheres e, dessa maneira, a gente está salvando vidas, empoderando as mulheres. Que bacana, que trabalho bonito e que serve de exemplo, né, para o país, né, por mais ações como essa, né. É muito, muito bonito a gente ouvir isso e ver como essa rede de enfrentamento ela está crescendo, né, e vindo de uma instituição que é pilar, né, um dos pilares essenciais na luta, né, pela causa. É muito bom ouvir isso de uma mulher que está engajada, né, está imbuída desse espírito de ajudar a disseminar essas boas práticas, né, e ouvir também que a gente tem uma mulher no alto comando que está trazendo essa visão, né, esse olhar das nossas necessidades reais, porque é importante ir além, né, ir além da questão da lei. A lei é essencial, mas a gente tem que olhar a educação, exatamente, de novo, né, é a visão sistêmica, olhar a questão de uma forma mais ampla e trazer cada vez mais parceiros para essa rede, né. Eu vou, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Para a gente é muito bom ouvir isso, né? É muito bom ouvir que esse trabalho está crescendo, essa conscientização dentro da instituição ela é cada vez maior, né? Tijolinho por tijolinho, cada dia a gente vai colocando um, e daqui a pouco a gente consegue erguer aí, né, um muro forte, uma estrutura sólida, né? E se Deus quiser a gente vai caminhar cada vez mais nesse sentido. Eu vou ler aqui, tem umas questões muito importantes que as pessoas estão trazendo aqui. Você diz o seguinte: há uma confiança maior na lei por parte da mulher? E aí tem uma resposta aqui, justiça para elas. Teve um corte de 98% das verbas para a pasta de enfrentamento à mulher, enfrentamento à violência contra a mulher, desculpa. Ou seja, tem leis novas, mas na prática é muito diferente. Uma ilusão de maior proteção. Aí eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Que vocês gostariam de acrescentar em relação a essa questão? Políticas públicas, engajamento do governo. Não adianta, foi o que eu falei, é um trabalho de rede. A gente pode trazer uma equipe multidisciplinar para a delegacia, mas só a delegacia não vai resolver. Sim. Só o judiciário não vai resolver. Não adianta. A gente tem que sair do inquérito policial e sair do processo para pensar realmente o que faz a diferença na vida dessas mulheres. O que faz a diferença é políticas públicas. É investimento do governo. É o governo investir na igualdade. É o governo fortalecer. É o governo pegar na mão. Então, assim, a gente tem medidas que podem ser tomadas, até que não requer muito isso aqui, não. Mas tem que ter isso aqui também. Isso aqui quem tem que entrar, quem tem que dar o respaldo, é o governo, são as 3 esferas, é o governo municipal, estadual e federal. É dever deles também. Não é dever só de polícia e muito menos só de justiça. Perfeito.
que acaba transformando a lei numa norma programática. Então, é um programa de governo. Se não tiver penalidade, né, algo que force a atuação, né, e a aplicação da lei, nada será resolvido. A gente vai a passos lentos e bem lentos até... Então, essa é a importância, né, não basta só ter lei. Muita medida que pode ser feita na sociedade que é de fácil aplicação. Conscientizar não demanda grandes investimentos. É um município que é casa-abrigo, gente, o custo é mínimo. É mínimo. Até mesmo porque a gente sabe que é a minoria das mulheres que realmente se submetem a sair do seu lar para ir para uma casa-abrigo. Mas todo município tem que ter. Você ter ali programas sociais para ajudar essa mulher a sair da violência doméstica não é assistencialismo barato, é fortalecimento de população. Exatamente. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Mas às vezes não é interessante, por ser barato, não é interessante. Né? Não querendo politizar a situação, mas às vezes por ser... E é uma pena, né? Porque a população, ela tem força para essa conscientização também. A gente vê exemplos quando algo acontece e a população se mobiliza para ajudar. Então, a questão estrutural está aí também, né? Nessa conscientização da gente falar, conscientizar e buscar também apoio uns aos outros, uns aos outros, não só as mulheres, mas incluir todos, sem exceção de ninguém, seja implementar nas escolas, essa dificuldade que tem, a lei muito recente, já tem lei para colocar nas escolas, mas se não tiver verba, não vai ser incluída esse tipo de educação, né? Então, tem que partir da população. Se a gente só esperar o Estado fazer, a gente só vai ter isso, delegacia especializada, o judiciário especializado, mas e a população? E uma coisa eu falo, acho que vai fechar, mas eu gostaria só de falar isso aqui. Só da gente estar aqui hoje falando sobre isso, já mostra que a gente é resistência. E é importante a gente falar. Exato. Eu não tenho como, hoje, não falar da situação do Afeganistão. E eu tenho muito medo do que pode vir a acontecer no Brasil. A gente tem hoje políticas completamente contrárias às mulheres. A gente está tendo retrocesso no Brasil. Enquanto a gente tem legislação avançando por um lado, enquanto a gente tem Lei Maria da Penha crescendo por um lado, a gente tem desgovernos nos aniquilando. Então, assim, nós temos que ter coragem de falar. Coragem de levantar a bandeira. E eu não estou falando aqui especificamente de político A ou político B. Eu estou falando de todo um cenário político brasileiro. Sim, exatamente. Em todas as esferas. Exatamente. Olha, a Justiça para Elas trouxe aqui um ponto interessante, né, em cima da questão que vocês abordaram. Apenas 2% dos municípios no Brasil têm abrigo para mulher. É um número triste ainda, né? Avançamos, mas é um percentual muito baixo, né? Isso precisa ser visto como prioridade. É muito pouco. 853 municípios mineiros, 69 delegacias de mulheres. Então a gente vê o quanto que ainda falta. Falta muito. 253 municípios mineiros, só 69 delegacias de mulheres no estado de Minas Gerais. É muito ainda para andar, é muito. Tem muito ainda para andar. Então, a chave, de novo, políticas públicas, maior atenção. A gente sabe, né, que o cenário ele é complexo, mas a escalada da violência contra a mulher ela é gritante e essa é uma atenção, é uma medida que tem que estar aí na lista das prioridades, né, e que a gente consiga lutar cada vez mais por isso. E ser resistência cada vez mais, né? A Bia, já não sei se eu chamo de doutora, de Bianca, de Bia, quem está aqui é a Bia, não é? Bia é tão... Bia é tão acolhedor, né? Gostei muito de Bia. Então, Bia, você trouxe a questão das mulheres no Afeganistão, né? É um cenário muito triste que está afetando todas nós, né?
ontem mesmo assistindo a cena, né, das mães entregando os seus filhos Eu cheguei a chorar, gente. para os policiais, né, para os soldados americanos. Aquilo é um soco no estômago, né, uma dor assim. Você sofre junto, é um pedaço seu que se vai, né, como se fosse o seu filho, né. Não tem como você não fazer o exercício da empatia, porque nós somos aquilo também, aquilo nos toca profundamente, né, é uma dor nossa. E todo o resto da Simone de Beauvoir, né? Exatamente. Simone fala que a gente não tem direitos garantidos. A gente tem que estar vigilante, lutando o tempo todo. Porque na primeira crise que tem, seja religiosa, política ou econômica, as mulheres são as primeiras atingidas. A gente está vendo isso. Picotou um pouquinho, mas vamos aproveitar então essa sua, né, essa fala tão importante desse ícone, né, dessa mulher tão fantástica, tão maravilhosa, que nos faz refletir tanto sobre o nosso papel, né, sobre os nossos direitos, sobre aquela palavra-chave que se chama liberdade, né, liberdade de ser em letras maiúsculas, né, ser, ponto, o que nós quisermos ser. Né? Essa é não importa o que você quer ser, seja, você tem esse direito, né? E aí eu vou aproveitar aí que você trouxe, evocou aí, né, a nossa Simone, a nossa musa, para que você possa comentar um pouco sobre o que você está lendo. Olha, a Maria Lúcia está trazendo aqui uma questão, o que o feminismo pode trazer para as mulheres afegãs? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e a gente entra na questão da literatura. Querem comentar? Eu acho que a gente ler, conhecer a história, faz a gente não cometer erros passados. Então, assim, eu acho que para as mulheres afegãs, nesse momento, não é só feminismo que vai salvar. A gente precisa ali de muito mais do que feminismo. A gente precisa ali realmente de uma intervenção muito mais global. Não que o feminismo não seja global. Eu acho que o dia que a gente tiver feminismo, a gente não precisa de mais nada na prática, né? Mas ali a gente precisa de que o mundo pare de ignorar o que está acontecendo ali. Senão a gente vai repetir isso daqui a alguns anos. E eu vou fazer uma pergunta para mostrar o quanto é importante a gente falar isso. Para vocês duas. Vocês lembram do genocídio de Ruanda em 1994? Me desculpa, eu não ouvi, Bianca. Meu som tá bom. Lembra do genocídio de Ruanda em 1994? Tem um filme fantástico também que fala sobre isso. Ruanda. Hotel Ruanda é maravilhoso. E o interessante, eu fiz essa pergunta nas minhas redes semana passada. Mais da metade das pessoas adultas, eu não estou falando de criança e adolescente, estou falando de pessoas adultas, pessoas com mais de 40 anos, não lembram. Eu tenho 40 anos. Em 94, a cena que eu tenho mais forte dentro de mim é lembrar do Brasil sendo campeão da Copa do Mundo. Eu não lembro do genocídio na época. Eu estudei sobre o genocídio depois. Então, assim, a gente está vendo, hoje no Afeganistão, um novo genocídio. E se a gente não falar, se a gente não botar a voz em relação a isso, será que daqui a 25 anos vão lembrar do que aconteceu no Afeganistão? Ou vão passar uma borracha, esquecendo que tem milhares de pessoas morrendo por intolerância religiosa, por grupos extremistas, por uma série de outras coisas, por uma série de outras questões. E a palavra-chave disso tudo aí é o quê? É falta de respeito. É falta de respeito por quem é diferente de você, é falta de respeito por quem é diferente. Eu não sei nem mensurar. Então, o que hoje, você me perguntou, o que a gente precisa hoje para as mulheres afegãs? Visibilidade, principalmente. A gente precisa mostrar, a gente precisa falar. Hoje mesmo eu vi uma crítica de uma dita feminista dizendo que as mulheres do feminismo branco estão se limitando a falar da burca. Gente, a gente tem que falar de alguma coisa para a população que está lá embaixo, na ponta, que não faz ideia do que é fundamentalismo, do que é religião, do como é que é a situação política lá, para ela olhar. Então, se é através da burca que ela vai olhar, né? Se é através da burca que ela vai olhar, então vamos falar da burca. A questão aqui é, vamos trazer o mundo para lá. Vamos colocar
o Afeganistão, nesse momento, como centro do mundo. Vamos fazer todo mundo olhar. Porque não adianta a gente cruzar os braços e falar, você está longe de mim, você não vai chegar aqui. Quem te garante que não? E eu preciso que a dor seja minha para eu ter empatia? Eu preciso que doa na minha pele para eu me preocupar? Não, eu não preciso. Não, a dor já é nossa. Na verdade, ela já é nossa. Enquanto mulheres, enquanto essência feminina, né? Essa dor é nossa. Enquanto ser humano, exatamente, acima de qualquer coisa, enquanto ser humano. Enquanto ser humano. A dor, no momento que você assiste uma imagem como essa, exatamente, a dor é sua. Você se conecta com aquilo, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem que lidar com esse tipo de visão, porque também faz parte do ser humano, né? Porque o ser humano é tudo isso, né? Na verdade, é isso. É o luz e o sombra, né? O lado luz e o lado sombra. Então, e a luta, ela precisa continuar em razão disso, né? Para a gente quebrar esses mitos, essas crenças, né? E realmente chamar atenção para uma dor que é uma dor de todos nós, né? Como mulheres, como seres humanos, acima de tudo. Tem mais uma... Tá animada aqui, hein? Tá bem animada aqui. Tá bem animada, vamos lá. Basta uma crise política, religiosa e econômica para os direitos das mulheres serem atacados, né? Lamentavelmente. A frase da Simone. Olha, Bia, você é super necessária aqui sobre literatura, o que você tem lido, o que você pode compartilhar conosco, né? Fala um pouco dessa sua paixão, você tem uma página super bacana, né? E ali você compartilha as suas leituras, traz reflexões, escreve artigos também. Eu adoro. Eu sou da poesia, eu sou das crônicas, eu adoro, então quero te ouvir um pouquinho sobre isso. Compartilha com a gente. Eu sou uma leitora voraz desde a adolescência, né? Eu amo ler, assim, na pandemia principalmente, porque a gente acaba ficando mais dentro de casa, então a minha fuga, mais do que nunca, tem sido os livros. Quando você fala aqui de o que eu li recentemente, tiveram os meus 2 últimos livros que eu li, são 2 últimos livros que eu recomendo para todas as pessoas. O primeiro é o Baratas, de uma autora ruandense, que vai falar justamente desse genocídio em Ruanda, 1994. Ela teve 37 pessoas da sua família mortas no genocídio. Então, foi uma maneira dela trazer, sem encontrar os corpos, sem o direito a enterrar, sem nada disso, uma maneira dela perpetuar a história da família dela foi através desse livro e contar pra gente a visão de quem viveu em Ruanda desde antes do ato de 94, mas desde quando começou na década de 60 todos os problemas ali, mas quando não começou, mas quando ficou mais forte, mais segregado. Então é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. É um livro fininho, não é um livro grande, mas um livro muito potente. Excelente dica. Um outro livro que eu li, terminei de ler semana passada, foi O Cidadã de Segunda Classe. Esse já é de uma nigeriana. Esse vai falar dos anos 60, da vida de uma nigeriana na Inglaterra. E aí a gente vai ver machismo, a gente vai ver racismo, a gente vai ver o quanto que isso impacta na vida das pessoas. Tem violência doméstica nesse livro, e o interessante desse livro, da gente ver, é o quanto que o machismo e o racismo são tão fortes para ela, porque a questão da violência doméstica, ela passa batida. Ela cita a violência doméstica, mas ela não se aprofunda. Como se a outra dor do racismo fosse tão grande, aquela sensação de você se entender como cidadã de segunda classe, um cidadão menor, que a violência doméstica já faz parte do pacote. Então, são esses 2 que eu li agora, que são livros muito bacanas, mas tem outros 2 que eu acho que, para quem não sabe ainda o que é feminismo, deveria ler. Um nacional, da Manuela Dávila, que é o Porquê Lutamos, que é um livrinho que você lê numa tarde. Numa tarde você pega e ela vai apresentar os conceitos feministas. Não é um livro para exaurir, é um livro para você apresentar. Sim. E um livro de uma americana que eu sou muito fã, que é a Bell Hooks, que ainda está viva também, uma americana, uma das percussoras do feminismo nos Estados Unidos, na década de 70, que é O Feminismo é para Todo Mundo. Também é um livro pequeno, mas um livro que ele mostra
a importância da gente lutar por direitos iguais. Perfeito. Então, se eu puder deixar esses 4 livros como dica, eu acho que Excelente. vale muito a pena. Excelente. E para quem quiser mais, é só seguir. O Instagram é Leituras da Bia Prado. Excelente, Bia, excelente. Dicas maravilhosas. Acho que coroando aqui, né, a nossa conversa, né, conhecimento sempre, né, para alimentar aí as nossas reflexões, os nossos debates, a formação da nossa visão de mundo, né, e principalmente para essas novas gerações. A gente tem hoje aí uma questão que é um desafio, né, principalmente para quem está aí no papel de educador, né, que é estimular a leitura cada vez mais, né. A pandemia também, por um lado, ativou um pouco mais a leitura, por outro lado, ativou também as mídias sociais, muito, aliás, né, e acabou roubando um pouco essas novas gerações aí desse hábito de ler, né, de se aprofundar nos temas. Então, que a gente possa aí estimular cada vez mais a leitura, né, para alimentar as nossas questões, as nossas dúvidas, nos fazer pensar sobre coisas que a gente ainda não tinha atentado, né, abrir novos espaços, novas visões. Lindo seu Instagram, né, já está aqui divulgado, vou colocar também lá quando eu postar, né, a nossa conversa. Se quiser também deixar, além desse Instagram, o seu Instagram pessoal, né, pode deixar, que a gente vai... Pode deixar. Né, Delegada Bianca Prado. O Leituras da Bia Prado é mais só o que eu estou lendo, realmente. Ele não tem muito esse foco mais ativista, vamos dizer assim. O meu pessoal é onde realmente eu acabo publicando os artigos que eu escrevo, acabo colocando um pouco mais sobre a rotina policial, onde eu levanto mais a bandeira, onde eu falo mais de violência doméstica. Realmente acaba ficando mais no Delegada Bianca Prado. Me diz aí uma palavra, assim, o que define hoje o seu trabalho na Polícia Civil? Resistência. Bacana. Linda. Você, Patrícia, uma palavra para definir o seu trabalho como advogada na defesa dos direitos da mulher. Não vale resistência, já foi. Acolhimento. O advogado, eu entendo que ele tem que acolher, né? A luta pelo direito é importante, lutar é importante, mas acolher significa muito para quem está muito cicatrizado, para quem está com a dor. Perfeito. Então, em primeiro momento, o advogado ele tem que acolher. E a minha profissão, ela se resume muito a isso, em acolher. Perfeito. É essencial o papel do advogado. Essencial. Eu, quanto oriunda da advocacia, eu defendo que o advogado, ele realmente é mais do que essencial. Tem que ter. A gente vê uma diferença muito grande quando as vítimas elas têm esse acolhimento feito por um advogado, quando elas já chegam lá, muitas das vezes, cientes dos direitos delas. Isso também é uma briga nossa, que cada delegacia de mulher ela tem um núcleo de prática jurídica dentro dela. Sejam profissionais voluntários ou estagiários de direito dos últimos períodos, mas que possam estar ali também mostrando o outro lado para ela. Principalmente nas questões de família, que a delegacia não vai poder abranger. Perfeito. Olha, adorei. Vou ler um último comentário aqui. Peraí. Ela ouve... tá, telefone. S. Kerli, certo? Eu me compadeço com a dor de cada uma delas, principalmente eu que tenho laços de sangue com as meninas do Afeganistão. Todas nós, né? Todas nós temos laços de amor, de solidariedade, né? Também de empatia, de respeito.
Lenilda, hoje podemos assistir em rede nacional todo esse retrocesso muito triste de um sentimento de impotência muito grande. É um sentimento de impotência por um lado, mas ao mesmo tempo a gente, de alguma forma, vem uma força lá de dentro que ativa nosso centro de poder e a gente diz, não dá para parar, né? Acolher e resistir. Né? Dentro desse cenário do Afeganistão, a marcha das mulheres afegãs foi linda de se ver. Elas desafiando, mesmo com risco de morte, elas ali unidas desafiando contra esse retrocesso. Então, é aquela questão, a gente aqui de longe, a gente também fortalece elas. Com certeza. Com certeza. A gente mostra para elas que elas não estão sozinhas, e lá elas estão lutando. Então, cabe a gente aqui dar esse sustento para elas. Exatamente. A gente ativa um centro de poder que é essa união, né? As pessoas quando me perguntam, mas por que esse nome Mulheres em Tribo, né? Eu nunca ouvi, porque para mim esse nome vem muito da minha ancestralidade, né? Eu recebi esse nome num sonho, e eu achei que eu tinha que usar esse nome, porque a minha concepção é que, por mais que você seja delegada, você também, né, vem do direito, né? Patrícia é advogada, eu sou da área de comunicação, agora fazendo a transição para psicologia, estou me formando. Não importa, né, que você seja jogadora de basquete, de futebol, o que quer que seja, né, a nossa tribo, na verdade, ela é uma só, porque nos conecta dentro da essência do feminino. E aí, não importa de onde você venha, para onde você vá, quais sejam as suas escolhas, a gente faz parte de um único corpo. Então, quando a gente vê a marcha das mulheres no Afeganistão, quando a gente vê cenas como essa, equivalentes, mulheres sofrendo violência psicológica, física, sofreu a física, já sofreu a psicológica com toda certeza, porque elas estão conectadas, né, lamentavelmente. Então, é uma dor nossa. Toda vez que eu entro numa unidade prisional para fazer um trabalho com mulheres, né, e as pessoas às vezes me criticam muito, como é que você tem coragem? Para quê? Por quê? Não tenho resposta, porque é propósito, é chamado de vida, porque de alguma forma eu gosto de estar ali, né, e eu sempre, toda vez que eu entro numa unidade prisional, eu sempre penso em não julgar, e é difícil para o ser humano não julgar, né? E eu sempre penso que, a exemplo dessa mulher que você trouxe, né, e uma situação que eu também já havia visto dentro de uma unidade penitenciária, se eu cometer um delito, eu estarei numa situação, cometer um crime numa situação parecida com a dela. Então, qual é a diferença? Né? Uma grade? Qual é? Ela é mulher como eu, elas sofrem por amor, têm filhos ou gostariam de ter filhos, elas foram abandonadas, elas abandonaram, elas cometeram delitos por amor, elas menstruam, elas sentem cólicas. O que me diferencia? O fato de ter cometido um crime, se eu cometer, talvez eu vá para a mesma situação. Então, para mim, a condição sine qua non para fazer um trabalho como esse, né? Claro, cometer um crime tem que pagar, né? É a lei. E isso ninguém está questionando isso. Mas o que eu coloco aqui um pouco em questão é o e depois, né? O olhar para esse ser humano. Oi? Você não pode tirar a questão da humanidade dessa pessoa. É a questão da humanidade. Relação de direitos humanos, né? E esse trabalho que você faz é essencial para a gente pensar em ressocialização. A justiça penal está ali, o sistema penitenciário está ali, não é só para segregar. Ele está ali também para ressocializar. A gente esquece muito disso no Brasil. Exatamente. Então, a gente precisa de iniciativas dessas, a gente precisa de que realmente as pessoas entrem dentro do presídio, dentro das penitenciárias, e façam a diferença na vida de quem está ali. Eu gosto de dizer que bandido bom é bandido ressocializado. Sim. Aquela frase de bandido bom é bandido morto, eu não acho, não. Acho que quando a gente ressocializa, seja qual foi o crime que a pessoa cometeu, aí sim a gente ganhou. Aí assim, a gente fez uma ação. Exatamente. Então, eu te dou parabéns por você ter essa coragem de estar desenvolvendo esse trabalho, porque precisamos de mais iniciativas dessas. Só quem conhece um pouquinho do sistema penitenciário
sabe da importância que é isso. E eu te garanto, você faz a diferença na vida de muitas delas ali. Algumas vai mudar? Vão mudar? De repente, algumas não vão. Mas se você conseguir mudar uma, não valeu a pena? É exatamente como eu penso. O índice de reincidência hoje é muito grande, 75%, se não me engano. Mas quando você consegue mudar uma pessoa, né, aquela vai ajudar as outras, o efeito vai ser, né, o efeito vai acabar sendo positivo na vida de outras. Então, acredito na visão sistêmica. Que bom, né, ouvir assim, mulheres como vocês. Que bom que essa força está aumentando cada vez mais, que a gente tem se conscientizado dos nossos direitos, né? Um dia de cada vez, tem muita coisa para fazer, a gente não vai conseguir mudar de uma hora para outra, porque, de novo, tem uma questão que é importante, que é o ser humano, né? A constituição das famílias, a questão política, né? Tem tanta coisa envolvida, mas muito se avançou e muito a gente vai avançar ainda, né? Que nós possamos estar unidas. Essa fala, né? E uma coisa importante, Patrícia, é colocar assim, não é colocar a Lei Maria da Penha, ela protege mulheres, foi feita proteção da mulher, proteção da mulher, proteção da mulher. Não, a gente tem que colocar em primeiro plano que é proteção à violação de direitos humanos. Perfeito, né? Perfeito, exato. Porque senão fica muito uma guerra, mulher, mulher, mulher. Perfeito. A nossa cultura, né, vem dessa, homens e mulheres, briga, briga, e o resto, esquece. Então, partir desse princípio, né, que é proteção à violação de direitos humanos. Perfeito, Patrícia. Também. Quebrar o ciclo e frear a repetição. Quando você cessa um lar com violência doméstica, você deixa de estar tendo no futuro outros lares com violência doméstica. Porque as estatísticas mostram que uma criança que é criada num ambiente de violência, ela tende a reproduzir o mesmo papel. As meninas tendem a reproduzir o papel da vítima e o menino tende a reproduzir o papel do agressor. Exatamente. Então é importante a gente ver justamente isso. Quando a gente coloca como ponto principal a questão da violência doméstica, a quebrar o ciclo, você denunciar, você mudar aquela questão, você está mudando toda uma série de outros crimes que vão vir atrás. Você vai estar tirando pessoas de uma criminalidade, de repente, até em outro nível. Mas uma criança que cresce num ambiente violento, ela se torna violenta. Então, é preciso dar o basta. É isso aí. Excelente. Muito obrigada. Ficaria aqui, né, madrugada adentro, conversando com vocês. Conversa maravilhosa, conexão feminina lá em cima, né? Ativando aí nosso centro de poder, nossa força, nosso potencial. Muito obrigada. Bia, delegada, Bianca, mulher, linda, né? Um ser humano maravilhoso que faz a diferença. Que bom que você vive, que bom que você, né, consegue aí realizar o seu trabalho. Imagino que seus desafios sejam gigantescos no seu dia a dia, né? Muito obrigada. Desafiar o sistema. É desafio bem, bem grande, mas tenho certeza que você faz toda a diferença. E obrigada. Gratidão enorme por participar dessa conversa. Patrícia, muito obrigada também por participar aqui conosco. Ter você com a gente no Instituto é um presente também, né? A luta é de todas nós. Nós sabemos, né, o quanto é difícil no nosso dia a dia fazer um trabalho social, mas a gente resiste, vai abrindo novos espaços, né? E porque é bom demais, né? Quando a gente consegue aí colocar o nosso propósito em prática, é bom demais. Muito obrigada. Se vocês quiserem fazer alguma... Para prevenir, para lutar, para enfrentar. É isso aí, estamos juntas. Se quiserem deixar alguma mensagem final, Só quero agradecer, desejar boa noite a todos, um excelente final de semana e lembrar, não se calem, falar também da importância de que esse não se cale, às vezes não precisa vir da própria vítima. Se você conhece alguém que está numa situação de violência, denuncie. Faz
a denúncia anônima, procura uma delegacia, procura a polícia militar, mas fala. Se você está ouvindo o grito na hora, esquece essa história de que briga e marido e mulher não se mete a colher. Liga na hora para o 190. Exatamente. Na hora, fala, olha, está acontecendo aqui agora. Já passou a época da gente se omitir. Hoje a gente quer cidadãos ativos, a gente quer cidadãos realmente que cumpram o seu papel social. E dentro do papel social está o socorro. O socorro a qualquer ser humano, o socorro às mulheres vítimas, o socorro aos idosos, às crianças, porque a gente sabe que nesse momento são essas pessoas que estão mais vulneráveis e que precisam que toda a sociedade olhe, proteja e segure nas mãos. Isso aí. Então, não se cale, né? Denuncie. Não se cale. Perfeito, perfeito. Patrícia? Boa noite a todos. Não estou ouvindo muito bem. Você vai deixar gravado, Paty? Vou. Tá ótimo. Agradeço essa oportunidade de estar aqui, de poder, né, contribuir de alguma forma. E pode contar comigo. Acessem lá o Instituto Mulheres em Tribo, né? Tem um formulário, qualquer tipo de ajuda, a gente está aí para ajudar, tá? Para acolher também. Tem uma questão muito importante ali no Instituto, que hoje em dia muitas mulheres se sentem, existem ainda, né? A dependência da mulher a qualquer tipo de situação, seja mãe, seja pai, seja marido, seja qualquer tipo de situação. Essa dependência financeira da mulher. Lá no Instituto a gente tem também um canal muito bacana, que é a preparação, né, a ajuda da mulher para esse tipo, né, inserir a mulher no mercado de trabalho, que também é muito importante, né? E conte comigo, conte com o Instituto também. É isso aí. Está aí para ajudar. Estamos todas juntas. Obrigada. Vou fazer uma foto aqui rapidinha. Já fiz algumas, mas agora com um sorrisão. Obrigada. Uma ótima noite de sexta-feira, um ótimo fim de semana para vocês. Obrigada, né, à nossa audiência, quem participou. Eu vou colocar lá na nossa página para que quem não pôde assistir possa assistir em um momento mais oportuno. Beijo grande. Obrigada. Tchau. Tchau, Bianca. Tchau, gente. Foi um prazer.